Muito bem, nós vamos estar dando sequência em mais uma edição com os candidatos à Prefeitura da cidade de Araçatuba. Ao nosso lado está o candidato Sebastião Júnior, ele que é do Partido dos Trabalhadores, e a gente agradece primeiramente pela sua presença, por aceitar o nosso convite. A gente lembra que nós fizemos uma reunião com todos os representantes dos partidos de Araçatuba, todos foram convidados, alguns acabaram não participando, mas foi definido as regras das entrevistas, com considerações iniciais e finais e 5 perguntas que serão sorteadas durante a nossa entrevista, com 3 minutos cada. Candidato, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. O senhor tem 3 minutos para suas considerações iniciais. Eu que agradeço, né? É um prazer e uma honra estar aqui presente na cidade irmã nossa, né, de Birigui, né, aqui na TV Noroeste, participando do programa Nossa Cidade. Dizer que atividades como essa é extremamente importante para esse momento de eleição, porque nós vivemos um momento de pandemia onde o contato do político com o eleitor está bastante reduzido. Então, as ferramentas de internet e de televisão é extremamente relevante para que o eleitor possa conhecer as propostas do candidato, possa também fazer seus questionamentos e também saber mais do seu plano de governo, o que ele está sugerindo para resolver os problemas da cidade, que não são poucos, né? Araçatuba é uma cidade que tem uma pujança econômica bastante grande, porém ainda também tem uma quantidade de problemas importantes e que precisam ser resolvidos, né? Na área da habitação, na área da saúde, principalmente em função dos efeitos do Covid, nós vamos ter que ter o gestor do ano que vem, ele vai ter que ter um olhar bastante criterioso para a saúde. Não vai poder faltar médico em UBS, não vai poder faltar médico em pronto-socorro. A estrutura da saúde terá que estar bem organizada para fazer frente, porque nós ainda vamos conviver com o Covid um bom período. Por mais que a vacina possa sair em dezembro, ela vai ter um calendário de vacinação. Primeiro vai vacinar os profissionais da saúde, depois vai vacinar os idosos, até chegar no público total, né? Nós vamos demorar talvez até agosto ou setembro do ano que vem. Então o trabalho na área da saúde é muito importante, que tenha bastante importância dentro do orçamento e das ações de governo. Uma outra questão é os efeitos negativos do Covid na economia, né? Em dezembro acaba o auxílio emergencial e os prefeitos vão se ver diante de uma massa de trabalhadores, grande parte deles ou desempregados ou atuando de forma informal na economia. Então é necessário que o gestor de 2021, e é para isso que nós estamos colocando a nossa experiência, que ele tenha bastante capacidade de dialogar com a sociedade, de fazer políticas públicas na área da assistência social, porque nós vamos ter que dar o peixe, nós vamos ter que dar a vara de pescar e vamos ter que ensinar a pescar. Porque nós temos aí uma quantidade grande de pessoas que não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Elas vão precisar muito da ajuda do governo. Primeiro na parte da assistência social, porque quem tem fome tem pressa, como já dizia o Betinho de Souza. Mas também na parte de geração de emprego e renda. No nosso plano de governo, a gente tem discutido bastante isso, que infelizmente Araçatuba carece de geração de emprego e de renda de qualidade, né? Empregos que paguem um salário maior. Nós precisamos trazer empresas novas para a cidade, precisamos resolver o problema do distrito industrial, precisamos patrocinar o jovem empreendedor e também colocar dinheiro do Banco do Povo. O meu compromisso é colocar 10 milhões de reais no Banco do Povo para financiar o pequeno e o médio empreendedor. Muito bem, candidato. Vamos agora com as 5 perguntas que serão sorteadas. São 20 perguntas que foram feitas pelo nosso departamento de jornalismo e agora a gente vai estar sorteando 5 delas. Candidato, a primeira pergunta é: se o senhor for eleito, como pretende tratar 2 questões que são alvos de muitas reclamações, que é a questão do sistema rotativo de estacionamento e também os flanelinhas que ficam no centro da cidade, em especial nos bolsões de motos? O senhor tem 3 minutos. Não, a questão do rotativo, a Araçatuba tem que pensar que nós somos uma cidade grande, né? É uma cidade de 200 mil habitantes. Nós ainda temos um centro concentrado uma mobilidade urbana voltada para o centro da cidade e isso, querendo ou não, você cria uma disputa muito grande pelas vagas de estacionamento. O rotativo, ele é uma forma de democratizar o espaço, né, de estacionamento no centro da cidade, porém, algumas regras podem ser mudadas, principalmente eu sei que a grande reclamação das pessoas, dos araçatubenses, é que não tem a tolerância, né? A pessoa mal chega no carro, vai procurar para fazer a recarga e daqui a pouco já tem a multa. Então, precisa rediscutir a questão do tempo de tolerância, a possibilidade de uma facilidade maior no recurso
para fazer a multa, porque da mesma forma que você pode fazer a recarga digitalmente, você poderia também fazer o recurso digitalmente, você não precisa ter que ir na empresa fazer o recurso de uma multa que você julgue injusta, né? Agora, o rotativo, ele precisa ter, porque é ele quem democratiza o espaço urbano de estacionamento no centro da cidade. Birigui, que é uma cidade menor do que Araçatuba, tem o estacionamento rotativo também na cidade. Então, é uma questão que diz respeito à modernidade, diz respeito ao espaço, o uso do espaço público. Porém, o que a gente tem discutido muito com Araçatuba é que nós precisamos ter uma cidade policêntrica, ou seja, nós não precisamos mais ter todos os serviços urbanos concentrados no centro da cidade e fazer com que todo mundo tenha que se movimentar até lá, né? Então nós precisaríamos ter uma centralidade maior do outro lado da pista da Eliezer, precisaria ter uma centralidade maior do outro lado da pista da Rondon, porque você tem uma ideia, hoje a pessoa que mora ali nos condomínios Águas Claras ou Porto Real, para pagar uma conta de luz, ele tem que atravessar a pista. Né? Então isso não precisaria, se ele tivesse uma agência de correio, uma agência de banco, né, dos outros lados da pista, isso já aliviaria bastante o centro da cidade. A questão dos flanelinhas, assim, é uma questão de política social, né? Porque são pessoas que estão ali desenvolvendo uma atividade, eles, de um modo geral, eles conhecem as pessoas que eles solicitam para guardar a moto, alguns usam até um pedaço de papelão para cobrir a moto do sol, né? Então não é algo que nós vamos cuidar com repressão, né? Vai ser algo que nós vamos encaminhar esses trabalhadores para novas formas de trabalho, oferecer a eles outras oportunidades de trabalho, principalmente com a visão do empreendedorismo social, que é o que eles precisam nesse momento. Muito bem, candidato. Vamos então agora para a segunda pergunta dessa série de entrevistas. Candidato, em seu primeiro ano de governo, pós-pandemia, a tendência é um fluxo de caixa menor da administração pública. O que o senhor pretende fazer para driblar isso e conseguir prestar serviços essenciais à comunidade? O senhor tem 3 minutos. Então, esse debate a gente tem feito muito com Araçatuba, né? Porque, primeiro, que nós não vamos aumentar imposto, porque isso é uma questão de que, do ponto de vista da justiça social, e também em função do que os efeitos do Covid, se a gente aumentar imposto, vai estar penalizando ainda mais a sociedade. Então, a gente vai ter que, com o recurso que houver, procurar usar de criatividade, de políticas inovadoras, para fazer frente realmente às necessidades prioritárias da população. Como a gente disse na apresentação, a gente entende que as necessidades prioritárias serão na área da saúde, na área da assistência social e na área de geração de emprego e renda. Então, isso nós vamos fazer. Alguns serviços da cidade, por mais que sejam necessários, eles podem esperar um pouco, né? É claro, ninguém quer conviver com uma rua esburacada, ninguém quer conviver com uma praça mal cuidada, ninguém quer conviver talvez com uma rua não tão bem iluminada. Então é importante se fazer um bom diagnóstico, né, do que se tem de recurso e o que é possível fazer sem criar um prejuízo grande na vida das pessoas, né? Mas o prioritário nesse momento vai ser cuidar das pessoas. E, por mais que a zeladoria da cidade ela tenha uma relevância, principalmente para o comércio, para o desenvolvimento econômico, para o turismo, né? A gente tem essa compreensão, mas nesse primeiro momento nós vamos cuidar de pessoas. Por mais que a gente compreenda que a zeladoria da cidade ela é extremamente importante, porque todo mundo quer uma rua bem asfaltada, bem sinalizada, uma rua bem iluminada, uma praça bem cuidada e bem arborizada, e isso está no nosso plano de governo, mas nós vamos hierarquizar isso em relação às urgências da cidade, né? Entre talvez ter que podar uma árvore e ter que cuidar de ter um médico no hospital, de ter o dentista na UBS, de ter um atendimento social de urgência para as pessoas, o gestor de 2021 ele vai ter que fazer essas opções. E com certeza proteger a população mais vulnerável, proteger a população mais pobre da cidade, que não é pouca, né? Principalmente em relação à questão do desemprego, que a gente sabe, infelizmente, não é o que a gente desejava. Acho que todo gestor de 2021 queria estar com uma outra mentalidade, né? De pensar na questão do progresso, do desenvolvimento econômico, mas, infelizmente, em função desse ano, que é um ano basicamente perdido da nossa economia, o ano que vem, os economistas todos têm feito previsões bastante pessimistas em relação à geração de emprego, aumento de arrecadação. Então, o gestor ele vai ter que ser bastante criativo e também saber cortar recursos, porque também há coisas na administração pública que você pode cortar. Eu frequento bastante o site da transparência do município e eu queria até convidar todos os araçatubenses a fazer o mesmo.
Por exemplo, está lá empenhado para esse ano um gasto de 5 milhões em propaganda, coisa que a gente entende que no momento de pandemia é desnecessário, né? Você está em uma situação de pandemia e o gestor fazendo propaganda de obra da prefeitura, quando ele poderia estar empenhando esse recurso em outra coisa. Vamos então agora para a terceira pergunta dessa entrevista de hoje. A gente já está aí nessa fase final com os candidatos do município de Araçatuba. Candidato, do seu plano de governo, existem propostas em relação à política ambiental e de sustentabilidade? O senhor tem 3 minutos. Sim, e muita, né? Assim, tanto é que a gente usa lá no nosso programa de governo o termo transição ecológica, né? Que a ideia nossa é provocar a sociedade para que ela tenha adote um novo costume, né? Um costume socioambiental, tanto no seu modo de produzir, mas também no seu modo de consumir, né? Porque a forma como o homem tem dialogado com o meio ambiente tem provado que não tem sido a mais adequada, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, então isso diz respeito à questão do uso da monocultura. A gente tem ainda na região a monocultura muito forte da cana e isso cria um problema ambiental grande, porque você expulsa os animais silvestres para a cidade, você exaure o solo, você também tem um problema de questão social, porque a cana ela é concentradora de renda, porque ela ocupa uma área muito grande territorial e emprega muito pouca gente. Então, isso é uma questão que a gente tem que procurar discutir, porque as áreas mais próximas à cidade, elas precisam ser usadas para a agricultura periurbana, né? Agricultura familiar para produzir alimento para a cidade. Nós ainda temos um déficit muito grande em Araçatuba na questão de arborização. Então, eu estou assinando já um compromisso lá com o pessoal do Clube da Árvore, é uma proposta que eles propõem de plantar uma árvore a cada hora, né? Então seria plantar 24 árvores por dia. Então é um compromisso que é possível de realizar, né? Nós temos também ainda na questão ambiental o nosso bosque municipal, que alguns chamam de zoológico, outros chamam de bosque, porque lá ainda existe animal preso e a gente defende que no século XXI nós não necessitamos mais de animal preso para entretenimento humano. Eu entendo que animal preso só justificaria em 2 situações, ou para a preservação da própria espécie, ou para ensino, para pesquisa científica, que não é nenhum dos 2 casos que está lá em Araçatuba. Então, ali nós teríamos que mudar o manejo e poder dar uma outra qualidade de vida para aqueles animais que estão presos lá no zoológico, né? E também a questão do nosso rio Tietê, né? Nós temos aqui uma riqueza gigantesca, temos 30 quilômetros de rio, né? O ano passado ele ficou infestado de algas, né? Todo verde, e isso em função também de uma falta de cuidado ambiental. E eu acredito que é possível a gente usar todo o potencial do rio Tietê, a sua beleza, né? Para o turismo, para provas náuticas, para entretenimento, para diversão, respeitando o meio ambiente e preservando o meio ambiente. Então, nosso plano de governo, a parte do meio ambiente está bem cuidada e a gente vai ter bastante coisa para colocar. E também dizer da energia limpa, né? A questão de você colocar fotocélula, né? Células fotovoltaicas nos equipamentos públicos, né? As escolas, os prédios públicos podem receber as placas de célula fotovoltaica para produzir energia limpa e economizar em relação a questões relativas ao meio ambiente. Muito bem, candidato. Vamos agora com a terceira pergunta dessa série de entrevistas. Nós estamos fazendo com os candidatos à prefeitura da cidade de Araçatuba. Candidato, com relação às OSS, que são as Organizações Sociais de Saúde, empresas que prestam serviços para a comunidade, eles serão mantidos em sua gestão ou sofrerão mudanças? O senhor tem 3 minutos. Sofrerão mudanças e mudanças radicais, porque acho que nenhum cidadão de Araçatuba e de nenhuma cidade fica feliz de ver sua cidade na página policial ou no Fantástico, da forma como Araçatuba e aqui algumas cidades da região foi colocada, né? Então, eu já disse isso em outras entrevistas, vou reafirmar aqui também. Sebastião, eleito prefeito de Araçatuba, nós vamos encerrar o contrato com as 2 OS, tanto a Santa Casa de Birigui, tanto a Mahatma Gandhi, elas não trabalharão na nossa gestão. Nós vamos tomar todas as medidas judiciais para rever esses contratos, porque eu acredito que quando você faz uma licitação, e o diferencial para que uma OS consiga vencer uma licitação, um dos critérios é o seu portfólio de serviço prestado em outros lugares. Então, se o serviço que ela está sendo investigada pela polícia ou está sendo indiciada por serviços mal prestados em outros lugares, ela perde o seu portfólio. Então, ela não tem condição de continuar esse trabalho na cidade.
É claro que tem que proteger o trabalho de todos os trabalhadores que trabalham nessas OS, porque em tese eles não têm culpa do que a gerência ou do que a diretoria tenha cometido de erros, mas o nosso compromisso com Araçatuba é de encerrar esses contratos, tá? Infelizmente, não é possível hoje na administração pública você viver sem as OS, elas são necessárias, porque elas conseguem flexibilizar a contratação de trabalho, elas conseguem dinamizar o serviço, principalmente no serviço público. Para quem não conhece talvez como funciona as OS, no serviço público você tem muita demanda que são sazonais. Então, em determinado período você precisa de mais funcionário, depois, em determinado período, você precisa de menos funcionários. Então, se você for fazer concurso público, nesse caso, você se engessa. Então, as OS, elas são uma modalidade moderna de gestão, só que precisa ser fiscalizada, né? Infelizmente, o que a gente percebeu nesse período é que não houve fiscalização. Então quando não há fiscalização e os indícios de irregularidades são grandes, então é preciso que você corte o mal pela raiz, porque é dinheiro público, e é dinheiro da saúde, é dinheiro da educação, é dinheiro da assistência social, das áreas sociais, que está se perdendo e deixando de fazer o atendimento à população que mais precisa. Então isso é muito importante que o gestor saiba tenha coragem, porque para tomar uma decisão dessa envergadura também, tem que ter coragem, tem que ter compromisso com o serviço público e com as políticas públicas, e também tem que ter lado, né? No debate da TV Bandeirantes, eu disse lá, o Sebastião Júnior é o candidato dos pobres, é aquele que vai proteger a população mais vulnerável, a população mais pobre, não vai cortar dinheiro da saúde, não vamos cortar dinheiro da ciência social, e vamos trabalhar muito para gerar emprego e renda para o povo que mais precisa de Araçatuba. Muito bem, candidato. Vamos agora com a nossa última pergunta da entrevista com o senhor, Sebastião Júnior, candidato do Partido dos Trabalhadores, aqui no programa Nossa Cidade. Candidato, como será feito para fomentar a prática de esportes e lazer nos bairros mais afastados? O senhor tem 3 minutos. Bom, você já sabe que eleição ela serve para comparar, né? Comparar projetos distintos. Araçatuba já foi governada pelo PT por 8 anos, né? Eu participei ativamente da gestão passada e hoje nós estamos colocando o nosso nome à disposição em função de que existe uma outra administração. Então, a população vai poder comparar bastante o que um governo fez e o que o atual governo fez. Nós temos o projeto Escola Aberta, que a gente tem defendido bastante, que naquelas áreas da periferia, onde não existe equipamento público, até que a gente construa, a gente possa usar as dependências das escolas. É um projeto que já existe em outros municípios, ninguém está inventando a roda. Então você pode ter a escola aberta com filme, com biblioteca, com dança, com esporte na quadra para a população da periferia. Também a Araçatuba tem uma quantidade grande de quadras esportivas espalhadas pela periferia da cidade, porém estão na sua grande maioria abandonadas. Eu estive esses dias no bairro São José e só lá eu constatei 2 quadras abandonadas, assim, a Deus dará. No bairro Hilda Mandarino, o centro comunitário do Hilda Mandarino está destruído. Então, nós temos que, esses equipamentos, nós temos que revitalizá-los, reformá-los e colocar à disposição da população, né? Nós construímos também, na gestão passada, uma das quadras de skate, uma das melhores do Brasil e uma das mais bonitas, fica lá no bairro Dona Amélia. A nossa ideia é construir mais uma quadra dessa numa região da periferia da cidade. Porque hoje, no passado, se construía quadra de futebol de salão e campo de futebol, né? Hoje, o esporte que a juventude mais gosta é o skate. Então, Araçatuba não tinha uma quadra de skate forte, bonita, hoje tem. Eu assumi o compromisso lá no dia que nós fizemos uma visita com os moradores e com os usuários lá da quadra, da pista, que já precisa, como é uma pista que já tem seus 6 anos, então ela precisa já de reforma, precisa melhorar a iluminação, precisa construir banheiro, precisa fazer um novo pavimento nela, porque a molecada usa tanto que o cimento já está áspero, né? Então esse compromisso nós assumimos também. A nossa ideia é construir mais uma pista como aquela e principalmente a questão do futebol, né? Você sabe que Araçatuba nós temos lá, eu vou falar que é uma brincadeira, Birigui tem um time de futebol, né? Araçatuba, o Aia de vez em quando consegue subir, depois cai, perdemos domingo agora para Andradina, mas nós temos o nosso ginásio lá, né, o Ademarzão, que precisa também ser um ponto de receber os times de futebol da cidade, né? Já que a gente hoje não tem o Aia como a gente gostaria que tivesse, os times da cidade poderiam a gente fazer lá um evento
um campeonato com os times da cidade, com a América, com o Operário, com o Comercial, né? Deles poderem jogar no principal estádio da cidade. Então, isso também, com certeza, agregaria muito à nossa juventude, porque Araçatuba tem bastante gente que é adepto do futebol, muitas pessoas saíram de Araçatuba e hoje jogam nos times grandes, então a nossa visão para o esporte na periferia é bastante essa. Bom, candidato, para a gente finalizar essa nossa entrevista, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Não, eu quero agradecer, né? Primeiro agradecer vocês pelo convite, né? Como eu falei na minha apresentação, é muito importante atividades como essa. Quero agradecer também a Araçatuba, né? Porque a possibilidade de disputar uma eleição na condição de candidato a prefeito da cidade que a gente ama, da cidade onde a gente gosta das pessoas, é uma honra. Só de ser candidato já é uma honra gigante. Poder acreditar que nós estamos na eleição, disputando voto a voto, que a gente pode vencer as eleições, que a mensagem do nosso partido está sendo compreendida, que grande parte de Araçatuba, principalmente a periferia da cidade, tem saudade do PT, né? Do tempo que o PT protegia as pessoas, do tempo de ter escola. Nós construímos só em Araçatuba foram mais de 5.000 casas populares, né? Para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? Então, grande parte da população de Araçatuba, principalmente a população mais carente, sente saudade do PT, né? Sente saudade do PT quando vai ao mercado, quando vai na UBS, quando vai no pronto-socorro, quando chega o final do mês e não precisa pagar o aluguel, né? Porque você imagina, hoje nós temos pessoas em Araçatuba que pagam no Minha Casa Minha Vida 30, 40, 50 reais de aluguel, de prestação da casa. Você imagina que isso, antigamente, ela pagaria 600, 800 reais de aluguel. Hoje ela tem mais recursos para gastar na educação do filho ou para levar uma alimentação melhor para dentro de casa. Então, eu tenho convicção que boa parte dos nossos amigos araçatubenses sentem saudade, sim, do PT, né? E o PT, a gente tem apresentado um bom plano de governo, estamos com uma boa candidatura, estamos com uma boa chapa de candidatos a vereadores, bastante representativa, metade da nossa chapa é homem, metade é mulher, tem jovem, tem gente experiente, tem a minha vice, Najara Leite, que é uma jovem guerreira, indígena, né, mulher. Então isso nos dá muita honra de poder conversar com os araçatubenses, mostrar o nosso plano de governo e, se for a vontade da cidade, né, que ela faça a melhor escolha, votar 13 no dia 15 de novembro. Bom, candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Nossa Cidade. Lembrando que as entrevistas vão continuar na edição de hoje, mas antes do intervalo tem uma matéria muito bacana atualizando os assuntos aqui da cidade com a repórter Silvia Helena.